Começa falando de uma mulher, que daqui a pouco nós vamos entrar na história, um pouco da história de Febe. Depois ele menciona do verso 3 ao verso 16, praticamente 26 nomes de pessoas que ele conhecia e que moravam em Roma. Depois dos versos 21 a 24, ele menciona mais 8 nomes de pessoas que estavam junto com ele, em Corinto. Então, aqui você tem mais de 30 pessoas sendo mencionadas nesta carta. É uma carta recheada de amor, de congratulações, de recomendações. Mande um abraço para fulano, um abraço para ciclana. Paulo mostra que ele, ao longo dos seus mais de 15 a 20 anos de ministério aqui, ele colecionou muitos amigos e irmãos muito próximos. Ele desenvolveu amizades profundas. Eu já lhes falei, por exemplo, quando Paulo se despede da igreja de Éfeso, há uma comoção naquela igreja, os irmãos choram, os irmãos vão às lágrimas porque Paulo os está deixando. Então, o que eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, meus irmãos, é que estudar as Escrituras, estudar teologia, em hipótese alguma, vai te levar a ser uma pessoa não relacional. Muito ao contrário. Muito ao contrário. Quando você conhece o Deus das Escrituras, quando você conhece o Evangelho, e quanto mais eu conheço o Evangelho, mais eu gosto de pessoas, mais eu gosto de me relacionar com pessoas, mais nós somos levados a verdadeiramente ter relacionamentos profundos. Sabe o que a teologia fez na minha vida? Eu estou estudando a Bíblia há 40 anos, há quase 41. Ela me levou a não querer mais relacionamentos superficiais. Eu fico incomodado, uma coisa que me incomoda hoje aqui, é porque eu não consigo ainda ter um relacionamento profundo com cada um dos irmãos. Até por falta de tempo, às vezes por falta de realmente termos tempo disponível para isso. Mas é muito bom termos relacionamentos profundos. Eu, Ivan e Daiane, terminamos o nosso período de discipulado. E tem sido uma bênção para mim, pessoalmente, ter tido um relacionamento mais profundo com aqueles irmãos. Onde nós podemos abrir o nosso coração, podemos falar das nossas lutas, das nossas dificuldades, orarmos, lermos a palavra, estudarmos sobre a palavra. Tem sido um relacionamento muito bom. E queremos que ainda seja melhor. Hoje eu não me contento mais com relacionamentos simplesmente superficiais. É isso que a palavra de Deus tem transformado a minha vida. E eu posso lhe dizer isso com bastante propriedade, porque eu não sou uma pessoa emocionalmente dependente. Não sou. Se você perguntar para minha esposa, você pode perguntar para ela no próxima quarta-feira, que ela vai estar aqui, com certeza. Se você me deixar numa biblioteca com vários livros, eu estou feliz da vida. Eu estou satisfeito. Eu me sinto bem quando eu estou sozinho. Eu sou assim. Eu sempre fui assim. Eu não sou uma pessoa dependente assim, de emoções. Eu não preciso ter grandes emoções para me sentir bem. Eu me sinto bem com a própria presença de Deus. Mas isso não me leva a ter uma vida isolada. Muito pelo contrário. Eu tenho procurado me aproximar de muitos irmãos, me aproximar das suas vidas, compartilhar as minhas fraquezas. Não tenho intenção nenhuma de fazer uma pose aqui de um homem sem pecado, muito espiritual. Isso eu acho uma hipocrisia. Sou um pecador como qualquer um dos irmãos. E não tenho problema nenhum de falar das minhas falhas, das minhas dificuldades, das minhas lutas. Ou seja, o que eu quero dizer para você, quanto mais você estuda a Escritura, mais você se aproxima do que é ser humano. Na sua essência.
E é interessante porque também me torna uma pessoa menos julgadora. Dificilmente eu vou julgar alguém porque cometeu um grande pecado, porque está vivendo uma vida muito difícil, porque eu sei dos problemas do ser humano, eu os tenho. Então eu posso me identificar com o ser humano. Eu vejo isso na vida de Moisés, eu vejo isso na vida de Paulo, e principalmente, absolutamente na vida do próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele se encarna, e Ele vive nas nossas misérias, Ele vive no nosso meio, e Ele se identifica. E Ele não sai julgando todo mundo, Ele não sai criticando, Ele não sai reclamando, Ele não sai fazendo fofoca, mas Ele se aproxima do coração das pessoas. O Evangelho nos torna pessoas mais humanas, meus irmãos. Eu afirmo isso com todas as minhas forças. O verdadeiro cristão, e o cristão, quanto mais maduro ele é, mais ele se torna humano. Mais ele conhece o que é ser um homem ou uma mulher. Paulo, então, ele é uma refutação daquela ideia de que aqueles que estão interessados em doutrina não podem estar interessados naqueles para quem a doutrina foi dada. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso não é uma verdade. O apóstolo Paulo tinha muitos amigos. E veja, ele nunca esteve em Roma. Esses amigos ele os fez nas suas várias viagens pela Macedônia, pela Acaia, pela Ásia e assim por diante. Você deve se lembrar que pelo ano 49 houve uma perseguição do Império Romano para os judeus que habitavam em Roma. Muitos cristãos de origem judia tiveram que sair de Roma. Agora nós estamos no ano 57, já se passaram muitos anos. Aquele edito imperial havia caído. Muitos daqueles irmãos que haviam sido isolados na Palestina, na Ásia, na Europa, eles agora voltam para Roma. Então Paulo os conheceu em outros lugares, mas não em Roma. É interessante que a carta de Paulo aos Romanos, ela não foi escrita para teólogos profissionais. Há alguns irmãos nossos de outras denominações que dizem assim, esse negócio de estudar doutrina, isso aí atrapalha a vida da gente. Isso atrapalha o meu crescimento espiritual. Isso atrapalha a minha comunhão com Deus. Então, a carta de Paulo aos Romanos, ela talvez tenha sido escrita para teólogos profissionais. Não foi. Você está vendo aqui na relação, depois que ele vai fazer do verso 3 ao verso 16, que são pessoas das mais variadas classes. Você tem muitas mulheres descritas aqui. Você tem homens com o nome próprio de um escravo romano. Você tem nobres, você tem judeus, você tem gentios. Você tem, na verdade, pessoas comuns. A carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita para pessoas como eu e você. Pessoas simples. E você sabe que as cartas na antiguidade, elas não eram escritas para serem lidas por cada um dos irmãos da igreja. Eram escritas para serem ouvidas por toda a igreja. Então, quando essa carta chegou em Roma, um irmão daquela igreja pegou essa carta na mão e leu os 16 capítulos para toda a igreja ouvir. Os nossos irmãos do passado, eles tinham uma capacidade de ouvir e guardar o que ouviam extraordinária. Diferente de nós hoje, que somos bombardeados por um meio de comunicação muito bonito, muito interessante, muito gostoso, que nos entretém muitas vezes, que é a televisão. Mas a televisão, infelizmente, ela tem os seus efeitos colaterais. E ela desliga o cérebro de quem assiste muito a televisão. A televisão torna-nos quase que uns dopados.
ela causa um torpor na nossa mente e nós paramos de funcionar. E nós temos dificuldade hoje de concentração, porque estamos muito expostos a telas que falam conosco. Nós não olhamos mais no rosto das pessoas, nós não conversamos mais, e por isso nós temos dificuldade de ouvir. Somos hoje uma geração de péssimos ouvintes. Muitas vezes gostamos de falar, mas somos ruins de ouvir. É apropriado que esta carta, que nos deu tantos ensinamentos doutrinários sólidos, profundos, termine com esta ênfase em pessoas, no amor entre as pessoas, e em um lembrete de que os humildes servos de Deus realizam todos os tipos de ministério ativo. A carta de Paulo aos Romanos, meus irmãos, ela está sendo escrita para qualquer pessoa que está aqui nesta noite, qualquer um. E ela está levando você a não só conhecer a Deus com mais profundidade, conhecer a você mesmo, conhecer o Evangelho que te salva, mas também levar você a ter relacionamentos pessoais e a servir ao Senhor. Por isso, meu título, o Evangelho, ele leva você automaticamente a gostar de relacionamentos e a servir. Uma dessas pessoas que Paulo menciona, a primeira, no verso 1 do capítulo 16, que nós lemos, é Febe. Seria Febe uma diaconisa? Nós sabemos que algumas igrejas admitem no seu corpo de oficiais mulheres, sejam na liderança, como presbíteras, ou num outro ministério da igreja, que é exercido por oficiais da igreja, que são os diáconos. A igreja presbiteriana, como igreja reformada, ela só tem 2 ofícios, só tem 2 cargos oficiais que exercem autoridade sobre a igreja. São os presbíteros e os diáconos. Esse que lhes fala, eu também sou um presbítero, só que, nesse momento aqui, eu sou um presbítero docente, um presbítero que ensina. Por isso nós somos eleitos pela igreja, para exercermos autoridade sobre a igreja. Entendemos que é assim que o Novo Testamento nos ensina. E isso é uma prioridade, é uma exclusividade do sexo masculino, porque foi assim que Deus o quis. Não é um capricho cultural. Não é um capricho que nós achamos que as mulheres são inferiores, de forma alguma. Então nós não podemos crer, nós não podemos entender, assim como nós não entendemos, que a partir desse texto nós podemos chamar Febe de uma diaconisa. E eu quero explicar isso para os irmãos. E por que essa dúvida? Talvez não na sua Bíblia em português, talvez, se você tiver uma outra versão, vai surgir essa dúvida na sua cabeça. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Só para você se situar aqui, Cencreia é uma região portuária da grande cidade de Corinto. Corinto tinha 3 portos, um deles é Cencreia, que ficava no leste. E Febe, ela serve na igreja que está em Cencreia. Ela serve ali, ela está servindo ali. Só que a palavra para servir, a palavra para ministro, a palavra para servo, no grego é diáconos. Essa palavra, ela pode se referir não só ao ofício do diácono, como também à função de servir. Então, de certa forma, todos nós aqui, todos, indistintamente, somos chamados a ser servos, a servir. E a palavra usada na língua grega é diáconos, diaconia. No entanto, existe uma função, existe um ofício na igreja, que é o ofício de diácono.
Então, aquilo que era simplesmente uma função, um serviço, vira um ofício. E por que Paulo, então, não considera Febe uma diaconisa, no sentido de oficial da igreja em Cencreia? Deixa eu lhes explicar isso. Primeiro, a palavra diácono, quando ela realmente se refere a um oficial, ela é bem detectada no contexto. Assim como no português, algumas palavras dependem do contexto. Veja, por exemplo, Filipenses 1, verso 1. Filipenses 1, verso 1. É um outro local onde aparece a palavra, no grego, diácono. Diz assim o texto de Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aqui é evidente que Paulo está se referindo às duas classes de oficiais. Bispo ou episcopo também é um presbíteros no grego. Então são os dois únicos ofícios que temos na igreja, os bispos e os diáconos. É evidente que aqui ele está falando de oficiais da igreja. Agora veja, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versos 7, 10 e 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 7. Pelo contrário, é necessário... Deixa eu ver se eu achei o lugar certo aqui. Não, minto, é 8, meus irmãos, 8, verso 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Isso aqui ele está descrevendo a tarefa, a função, como que deveria ser um diácono. A palavra no grego é diácono, mas ele está falando do oficial. Agora no verso 10. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato, a mesma palavra, exerçam o ofício do diaconato. E no verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Esses são as 4 palavras diácono que aparece no Novo Testamento, se referindo ao ofício. E só, não tem mais. Acabou. Nenhum momento Paulo poderia estar chamando Febe de uma diaconisa. Agora veja, por exemplo, a palavra diácono, que não vai aparecer na sua Bíblia, como diácono, em textos que, inclusive, eu já mencionei anteriormente. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, verso 4. Eu já lhes disse isso aqui, quando eu preguei esse texto, eu chamei a atenção para vocês sobre essa palavra. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Sabe qual que é a palavra aí, ministro, no original grego? Diácono. Diácono. Veja, ele não está falando que uma autoridade romana, uma autoridade qualquer romana, seja um imperador ou um tribuno, ele tem um ofício de diácono na igreja. É claro que não. Ele é ministro, ele serve a Deus com o seu cargo, mas ele não é um diácono na igreja. Veja Romanos 15, 8, pertinho de nós. Eu já mencionei isso e destaquei na época. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Sabe qual que é a palavra aí para ministro? Diácono.
O Senhor Jesus, ele serviu a circuncisão aos judeus. E eu lhes disse isso na época. Ainda, em Romanos capítulo 15, verso 25, nós pregamos agora bem recentemente. O próprio apóstolo Paulo, dizendo das suas intenções de ir para Jerusalém e para Roma, ele diz assim no verso 25: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, como diácono dos santos, para servir a igreja que está em Jerusalém. Então, a palavra diácono aqui ela está sendo utilizada para serviço. Por que nós sabemos que Paulo não defende a ideia de oficiais na igreja sendo do sexo feminino? Porque ele segue uma antiga tradição que vem lá de Gênesis, que aqueles que são oficiais, como sacerdotes, por exemplo, eles deveriam ser homens. Você quer ver uma coisa? 1 Timóteo 2,12. Volta lá para 1 Timóteo 2,12. Aliás, a carta de Paulo a Timóteo, ela fala muito sobre os oficiais da igreja. Ele está preocupado quando escreve a carta a Timóteo, para que oficiais levem a igreja a bom termo, porque ele sabe que ele está próximo da sua morte. Quando Paulo escreve a carta a Timóteo e a Tito, nós já estamos por volta do ano 66, mais ou menos. Então ele sabe que em breve ele vai morrer. E veja o que ele escreve em 1 Timóteo 2,12. Olha a ordem que ele dá para Timóteo. E não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. O que ele está dizendo aqui? Que as mulheres não têm autoridade de ensino para os homens e nem autoridade de disciplina na igreja, que eram as funções dos presbíteros e dos diáconos. O primeiro texto na história cristã, primeiro texto que fala sobre o ministério de mulheres, é um texto, um livro, uma obra chamada Didascalia Apostolorum, ou seja, Ensino dos Apóstolos, em latim. Ele é do 2º século da nossa era cristã. E ali há uma recomendação para que as mulheres estejam servindo, cuidando de outras mulheres. Enterro de mulheres, cuidando das mulheres doentes. Então, sempre foi assim na igreja cristã. As mulheres têm muita coisa para fazer na igreja, muita, mas elas não podem exercer autoridade sobre a igreja, elas não podem ser oficiais. Não é porque a igreja presbiteriana é machista, meu irmão, é porque nós seguimos o que a palavra de Deus nos ensina, só isso, simplesmente isso. Nós não nos seguimos pela cultura, nós nos seguimos pela palavra de Deus. E a nossa cultura hoje, ela força a barra para criar a autoridade das mulheres na igreja como presbíteras, como pastoras e como diaconisas. Mas isto não é bíblico. Voltemos para Romanos capítulo 16. Volte lá para o texto. O nome dessa irmã, Foebe, no grego, é um nome dedicado a um deus chamado Apolo. É um nome pagão. Provavelmente os pais dela eram adoradores de Apolo e deram o nome para a filha de Foebe, ou Febe, como está aqui no nosso português. Febe era provavelmente uma mulher que foi conquistada para o evangelho pelo ministério do apóstolo Paulo. Ela devia ser uma adoradora antes de deuses pagãos, e agora era uma cristã, e ela serve naquela pequena comunidade de Cencreia, em Corinto. E é interessante, meus irmãos, que
o fato de Paulo isolar o nome de Febe logo no início, nos indica que Febe, ela iria levar a carta de Romanos para Roma. Ela está em Corinto, lembra? Eu estou em Corinto, eu estou no sul da Grécia. Então, Paulo está recomendando aquela irmã, porque aquela irmã vai fazer uma viagem em seguida, levando aquela carta para a igreja de Roma. Febe, muito provavelmente, era uma mulher rica, porque ela está sendo mencionada sozinha, não está sendo mencionado nenhum homem junto com ela, nenhuma equipe que vá junto com ela. Provavelmente, Febe é uma comerciante. Febe tem negócios, Febe já faz essas viagens de negócios, o que era muito comum já no primeiro século da nossa história, meus irmãos. Vocês acham, muitos acham que o movimento feminista conquistou grandes coisas para as mulheres agora, há talvez 100 anos atrás. Balela, balela. O cristianismo valorizava as mulheres e a cultura grega também valorizava as mulheres. Febe era uma comerciante, era uma empresária, por isso o nome dela aparece sozinho e destacado logo no primeiro versículo. Agora, o que é interessante, meu irmão, é que essa mulher, ela carregou a carta de Paulo aos Romanos na sua bagagem. Ela fez uma viagem longa, difícil, demorada, cara. Era uma viagem muito cara, não era fácil fazer uma viagem dessa naquela época. E ela carregou o manuscrito original do apóstolo Paulo na sua bagagem. Você pode chamar Paulo de machista? Paulo não acreditava na capacidade das mulheres. Paulo achava que a mulher não tinha compreensão, não tinha capacidade de fazer uma viagem de negócios e levar uma carta tão importante quanto essa. Talvez o documento teológico mais importante que nós temos nas nossas mãos hoje, aquela mulher levou debaixo do braço, ou talvez debaixo dos vestidos, escondido, guardado, protegido, e chegou em Roma. Febe era a portadora da carta, ela levou a sua carta, a carta de Paulo, para aquela igreja. E olha o que Paulo diz na recomendação de Febe para a igreja: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Ou seja, ele está fazendo um currículo da Febe. Olha, recebam-na. Essa irmã é muito importante aqui para nós. Recebam-na, porque ela está, primeiro, servindo a igreja aqui em Cencreia. E olha o que diz no verso 2. Para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Ou seja, recebam essa irmã como uma irmã em Cristo, como alguém salva pelo Cordeiro, como alguém que tem dignidade de um santo, ou seja, de uma pessoa que faz parte do povo de Deus. Veja que o conceito neotestamentário de santo não é uma pessoa que não peca, não é uma pessoa que tem uma auréola na cabeça. É alguém que faz parte do povo de Deus, que foi separada do mundo. Essa é Febe. E Paulo está recomendando aquela irmã para que aquela igreja tenha muito cuidado com ela, que a trate muito bem, que a receba como se estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo. Meus irmãos, Paulo aqui está mostrando para nós, assim muito sutilmente, como que nós devemos nos relacionar, nos portar e nos recomendar uns aos outros. Nós devemos nos apoiar, nós devemos valorizar a nossa irmandade. Nós devemos realmente nos tratar de forma um pouco mais carinhosa, amorosa do que nós tratamos, inclusive, os nossos familiares. Devemos dar uma atenção especial a todo aquele que é nosso irmão na fé. E veja, isso não é uma novidade. O Senhor Jesus Cristo já ensinava isso. Você quer ver? E eu faço questão que você abra esse texto, Marcos capítulo 3, versos 31 a 35. O Evangelho de Marcos. Logo no início. Marcos, capítulo 3, 31 a 35.
Jesus estava tendo embates com líderes judaicos, com escribas, com fariseus, tinha muita gente ali em volta dele. Aí, de repente, chegou alguém para avisá-lo: olha, a sua família está lá fora te esperando. Verso 31, nisto, chegaram sua mãe, Maria, seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Maria e os outros irmãos de Jesus mandaram chamar Jesus. Falaram: dá para chamar Jesus lá? Nós estamos precisando dele para alguma coisa aqui fora. Muita gente estava sentada ao redor dele, de Jesus, e lhe disseram, olha, baixinho assim, né? Ô Jesus, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura, a tua família, a tua mãe, Maria, os teus irmãos, as tuas irmãs estão lá fora e eles estão te procurando, estão te chamando lá. Olha o que o Senhor responde. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Eu fico pensando Jesus olhando aqui para aquela multidão que estava em volta dela. Irmão, irmã, mãe, são todos aqueles que estão aqui, que fazem a vontade do meu Pai. Meus irmãos, quando Paulo está recomendando Febe, ele não simplesmente está recomendando uma mulher admirável, ele está recomendando uma irmã na fé. E Paulo demonstra todo o seu carinho, o seu cuidado, a sua atenção para um irmão na fé. E é assim que nós devemos nos portar. Devemos receber todas as pessoas bem, todas, familiares, amigos, até os inimigos. Devemos tratá-los bem, é o que a Bíblia nos ensina. No entanto, a Bíblia nos diz que nós devemos tratar os nossos irmãos com deferência, com especialidade, com mais cuidado, com mais amor, com mais carinho. É assim que nós devemos agir. Mas Paulo continua. Voltemos lá para Romanos, capítulo 16. Vamos ver que tipo de recomendação e por que ele faz essa recomendação de Febe. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Esse é mais um indício, uma evidência de que Febe realmente era uma comerciante, uma empresária. Porque se ela está fazendo aquela viagem para Roma com o seu próprio dinheiro, por que Paulo está recomendando que os irmãos a ajudem? Ajudem em quê? Porque ela não era uma líder da igreja, ela só ia entregar a carta. Então, provavelmente, nos seus negócios, o que Paulo está falando para aquela igreja, recebam a irmã, sejam hospitaleiros, ajudem-na, dando todo o amparo logístico, até mesmo abrindo as suas casas, para que aquela irmã possa fazer os negócios que tem que fazer. Lembre-se, nessa época, primeiro século, não tinha hotel e pousada sobrando para todo mundo. Tudo era muito caro, principalmente na capital do império, Roma. Então, irmãos, recebam a irmã, cuidem da irmã, ajudem a irmã naquilo que ela precisar para os seus negócios particulares. Meus irmãos, quantas vezes nós precisamos hoje nos preocupar com os nossos irmãos, incentivar os nossos irmãos? Eu não sei quantos pet shops tem aqui no Jardim Fortaleza, mas nós deveríamos dar prioridade para o pet shop da Daiane, da Edna. Não sei se é pet shop seu também lá. É também? É pet shop também, né? Nós deveríamos dar prioridade para os nossos irmãos, ajudar os irmãos. Eu não estou dizendo que todo evangélico, todo crente é o melhor profissional. Não estou dizendo isso para você. Não é verdade, você sabe disso. Não é todo pedreiro bom como Samuel, ou azulejista bom como Ivan, crentes no Senhor.
Eu sei que tem muito profissional cristão que é péssimo profissional, eu sei disso. Tem advogado, médico, engenheiro, pedreiro, pintor, encanador, eu sei disso. Mas, enquanto bons profissionais, nós deveríamos dar prioridade para os nossos irmãos na fé, ajudá-los nas suas profissões, dar prioridade para os irmãos. É assim que nós devemos viver, como irmãos mesmo, como um corpo, como uma unidade. Também o texto nos diz que Febe, ela tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. A palavra protetora aqui, ela pode ser traduzida como benfeitora ou patrona. Então, isso dá mais indício de que era uma mulher rica. Era uma mulher que estava sustentando muitas pessoas na igreja de Corinto. Era uma mulher que ministrava na vida de muitos missionários, inclusive na vida do próprio apóstolo Paulo. Veja, para o próprio apóstolo Paulo dizer, Febe, esta mulher, ela tem sido uma benfeitora, uma protetora, ela tem cuidado do meu ministério. Como é que você pode dizer que o apóstolo Paulo foi um machão? Foi um cara que não cuidava das mulheres. Meu irmão, quando o evangelho entra no nosso coração, quando o evangelho muda a nossa vida, quando o evangelho nos torna cristãos maduros, nós valorizamos as mulheres, nós não desprezamos as mulheres, nós as exaltamos, nós as cuidamos, nós as valorizamos. Isso, inclusive, é uma ordem do Senhor para os maridos cristãos. Tem que valorizar as suas esposas, tem que cuidar delas como uma grande joia preciosa. E como que você guarda uma joia na sua casa? Se eu lhe desse um vaso da dinastia Ming, um vaso chinês para você, que custa talvez R$1 milhão, e você gosta muito de vaso, onde você colocaria esse vaso? Em qualquer lugar da casa? Você colocaria talvez no lugar visível para todo mundo ver que você tem um vaso Ming, mas você colocaria aquele vaso bem protegido, bem guardado, não vai bater vento, não vai derrubar ele, não vai pegar poeira, nenhuma criança vai mexer, ninguém vai ter acesso a ele, ele é muito valoroso para mim, eu vou cuidar dele, eu vou deixar ele ali para todo mundo ver. É assim que nós homens devemos fazer com as mulheres. Olha minha esposa, que coisa linda, quantos dons, quantos talentos, quanta qualidade que ela tem, mas protegida lá em cima, protegida lá, não quero que ninguém chegue perto, ninguém mexe com a minha mulher. Essa atitude do cristão, do homem cristão, do marido cristão, valorizar a esposa, valorizar as mulheres da igreja, valorizar a mulher de uma forma geral. Todas as mulheres do mundo são importantes. O Senhor Jesus Cristo tratava as mulheres com deferência. É só você ver os evangelhos. A mulher no poço, lá em Samaria, a mulher pega em adultério, e tantas outras. Mulheres seguiam ao Senhor Jesus Cristo. Mulheres ministravam com os seus bens e ajudavam no ministério do Senhor e dos seus 12 discípulos. Porque o Senhor Jesus Cristo valorizava as mulheres, Ele era delicado com as mulheres, Ele era cuidadoso com as mulheres, Ele as protegia. O cristianismo faz isso. Agora, o movimento feminista, ele está transformando as mulheres em objetos, ele está diminuindo as mulheres, ele está desvalorizando as mulheres, ele está tirando todo o caráter de santidade das mulheres, está transformando as mulheres em coisas horrorosas. Mas eu queria lhes falar um pouco mais sobre o serviço. Como é que o mundo mede a grandeza de uma pessoa? Como é que o mundo hoje valoriza uma pessoa? O que a grande mídia faz? O que as redes sociais fazem? O que os formadores de opinião fazem? Quem são as pessoas badaladas do momento? Quem são aqueles que realmente são chamados os tais, o cara,
o fulano, a ciclana, a beltrana. São aqueles que têm, talvez, muito poder econômico para terem muitas pessoas o servindo. Então, o mundo mede a grandeza hoje pelo serviço que uma pessoa recebe. Nos negócios, as pessoas importantes são aquelas que estão no topo da pirâmide organizacional. Ah, você trabalha lá no chão de fábrica, né, Beto? O Beto trabalha numa empresa multinacional gigantesca, que tem no mundo inteiro. O Beto trabalha lá no chão de fábrica, mas se o Beto fosse o presidente da Scania, né? Se o Beto fosse o presidente da Scania, o Beto é o presidente da Scania, ele tem milhares de empregados debaixo da pirâmide. Ele é o importante, né? Mas e o Beto, o operador de máquina? Ah, ele não é tão importante, não. Quantos que tem servindo você lá, Beto? O mundo é assim. Nas empresas, quem é badalado é o dono da empresa, talvez um diretor ou outro. Quanto maior a organização, mais importante é a pessoa que está no topo. Quanto maior o seu negócio, mais importante você fica. Nos assuntos pessoais, os grandes são aqueles que também têm muitos servos. Se você for à casa de uma pessoa que ela tem 3 empregadas domésticas, você fala, puxa vida, que valor que essa mulher tem, hein? Para pagar 3 empregadas domésticas hoje, a gente não consegue pagar nenhuma. E quanto maior o número de servos, maior ele é percebido como uma pessoa grande. Só que Jesus, ele reverteu tudo isso. Ele colocou as coisas de ponta cabeça. Ele disse assim, o primeiro será o último e o último será primeiro. Aos olhos de Deus, a grandeza consiste não no número de pessoas que nos servem, mas no número de pessoas a quem servimos. Meu irmão, o Evangelho fala para mim e para você, quanto mais pessoas você servir, mais importante você será aos olhos de Deus. Não quantos empregados você tem debaixo de você. O Evangelho, ele é meio contracultural, né? O Evangelho é totalmente contracultural à cultura humana. E Jesus foi o nosso maior exemplo. Veja, Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, abandonou toda a sua glória, a sua autoridade como Deus, assumindo a forma de servo, de diácono, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus, ele ocupa o maior posto dentro da pirâmide de Deus, porque ele serviu a muitos, a milhares, e até hoje ele faz isso. É interessante que em Mateus capítulo 25, e eu convido você a abrir lá, quando o Senhor Jesus Cristo está fazendo o seu sermão profético, ele está falando sobre o final dos tempos. Do verso 34 a 40, do capítulo 25 de Mateus, ele associa o serviço ao conhecimento de Deus. É muito interessante isso. Veja só. Porque tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era forasteiro e me hospedastes, eu estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando é que foi que te vimos com fome e te demos de comer,
ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando nós te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você quer ser reconhecido pelo Senhor Jesus Cristo? Sirva. Sirva. Procure servir mais do que querer ser servido. Ou seja, meus irmãos, o apóstolo Paulo, em 2 únicos versículos, ele está nos ensinando muita coisa. Ele fala sobre o amor que nós devemos ter aos irmãos, a apreciação que nós devemos ter pelas irmãs, pelas mulheres. O cristianismo jamais desvalorizou o sexo feminino, jamais. Muito pelo contrário, muito ao contrário. Se realmente o mundo hoje fosse um mundo cristão, as mulheres não estariam sendo vilipendiadas como estão hoje. O apóstolo Paulo nos fala sobre o serviço. O Evangelho nos leva a termos relacionamentos pessoais e a servir. Esse é o Evangelho que você tem crido? Esse é o Evangelho que tem mudado a sua vida? Esse é o Evangelho que o apóstolo Paulo pregou e que está entregando para pessoas simples, muito simples, como eu e cada um de vocês que estão aqui hoje. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos dê graça para que nós possamos tirar das Escrituras o seu verdadeiro ensino. Vamos continuar cantando sobre o serviço do crente. Hino 300.